Boa noite, Raquel. Boa noite, Natália. Sejam bem-vindos, meninas. Segunda tentativa de hoje. Saudades, Raquel, também. Vou enviar aqui o convite. Mais uma vez, né? Vamos ver se agora dá certo, prof. Será que agora vai? Eu peço que vocês me derem um retorno. Oi, Ivan. Nossa segunda tentativa. Na primeira estava repetindo, estava saindo um eco. Não sei como está nessa agora. Eu não escuto eco. Ah, minha voz ainda está dando eco. Nossa. E a minha? Eu acho que dá para ficar ok. Mas vamos fazer o seguinte, como a prof vai falar mais, então esse eco não vai ficar dando muito. Tá, gente? Ah, só o meu, né? Ai, que chato. Vai dar Silvana. Pronto, prof. Então, como estava lhe apresentando, você pode ir só complementando, completar a sua apresentação. Você pode falar um pouquinho quem você é. Tá bom, então eu vou falar. Vou fazer uma live mais eu falando mesmo, então, pessoal. Então, eu me chamo Silvânia, eu sou professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina e eu sou formada em Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal Catarinense, com mestrado, doutorado e pós-doutorado pela UFSC. Todos pela UFSC. E no mestrado, doutorado, eu trabalhei bastante, então, com probióticos, pré-bióticos, e no pós-doutorado, especificamente, eu trabalhei mais com paraprobióticos, né, que é o tema hoje da nossa live, né. Então, mas antes de começar a falar, falar muito de definições e tal, eu acho que a ideia hoje é trazer, assim, algumas coisas mais recentes para vocês, né? Do que é que está se fazendo nesse mundo. Porque a gente fala muito, tem muitas coisas envolvidas, né? Com trabalhos, enfim, probióticos, pré-bióticos, enfim. Mas existem muitas coisas novas nesse ramo, não só para lácteos, não só para produtos lácteos, mas para outros produtos, vários outros. A gente pode comentar um pouquinho depois. E é importante a gente falar um pouco, no começo agora, sobre os alimentos funcionais, né? Por quê? Porque os probióticos, eles estão dentro dessa classificação de alimentos funcionais. Então, eles são ingredientes funcionais. Isso é o que a Anvisa regulamenta, né? Então, por definição, o que são os alimentos funcionais? Eles trazem algo a mais para a gente. Eles trazem, né, algo além da nutrição básica e da composição química deles, eles trazem, então, algo a mais, um efeito benéfico. E aí, esse efeito benéfico vai depender de qual ingrediente funcional a gente está usando, né? E existem vários ingredientes funcionais, né? A gente tem as isoflavonas, flavonoides, várias classes aí de ingredientes, fibras alimentares, os prebióticos em si, inulina, óleo de frutose, né? E temos os probióticos, que é o tema mais importante de hoje, né? Eu acho que a gente precisa começar falando um pouquinho de probiótico, para aí a gente entrar nos conceitos novos aí de paraprobióticos e pós-bióticos, né?
Perfeito. Bom, perfeito. Os probióticos, eles há muito tempo eles já são conhecidos, né? Não especificamente com essa definição de probióticos, mas produtos que contêm esses micro-organismos probióticos, eles já vêm sendo produzidos há muitos anos, né? Tradicionalmente falando. Agora, a definição do probiótico, ela é muito clara quando ela diz que apenas micro-organismos viáveis podem ser considerados probióticos, né? E quais micro-organismos? Aqueles que são consumidos em uma determinada quantidade e que têm um efeito funcional aí comprovado. Então, a gente tem uma série de coisas aí que a gente precisa seguir para que uma bactéria, um fungo, uma levedura, né, um micro-organismo, ele seja chamado de probiótico, né? Tem várias questões aí que a gente precisa cumprir. Então, nem todos os alimentos que contêm bactérias que são fermentados, eles são probióticos, né? Alguns deles só têm as bactérias que são usadas tecnologicamente mesmo, não são aquelas que vão ter alguma função benéfica aí, além da nutrição básica no teu organismo. Então, isso é importante a gente ter agora para começo de história, né? Para quem ainda não conhece esse mundo um pouco, né? Então, qual que é nós temos um limite, né, estabelecido para as cepas probióticas, geralmente de 10 na sexta, 10 na sétima unidades formadoras de colônia por grama, que precisam estar presentes no produto até o final da vida de prateleira dele. Eles precisam estar viáveis nesse produto. E aí a gente vai ter um contraponto daqui a pouquinho, quando a gente for falar dos paraprobióticos, né? Mas aí a gente fala um pouquinho disso lá. Mas o probiótico e a definição e a legislação brasileira só permite a utilização dele se ele estiver em uma quantidade viável, ou seja, vivo. Eles têm que estar vivos aí até o final do consumo, da vida útil aí do produto para consumo, tá? Bom, perguntas, probióticos é um pouco mais batido, né? A gente já conhece um pouquinho. Mas, então, quais são as cepas mais utilizadas, pessoal? Algum chute? Geralmente, hoje, as mais utilizadas como probióticas, elas fazem parte do gênero Lactobacillus ou do gênero Bifidobacterias. O gênero inteiro ele já é reconhecido como inteiro, em aspas. Tem algumas cepas que não são reconhecidas como GRAS, né, como seguras para consumo. Mas a maioria dos lactobacilos e das bifidobactérias já tem essa questão aí de serem consideradas seguras para consumo. Isso não significa que todos os lactobacilos e todas as bifidobactérias são probióticas também. A gente tem um exemplo clássico disso, é o iogurte, né? O iogurte, naturalmente falando, ele é produzido com os Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, e o Lactobacillus bulgaricus, ele não é probiótico. Ele é uma cepa utilizada de forma tecnológica. A gente quer que ele gere um produto para acidificar o leite e formar o iogurte, mas a gente não pode classificar ele como probiótico porque ele não cumpre os requisitos para ser um probiótico, né? Isso é uma coisa bem clássica, assim, né? O pessoal às vezes tem a impressão de que todos os iogurtes ou todos os leites fermentados eles são probióticos, mas na verdade não é bem assim. Para ser probiótico a gente precisa ir. Eu já vou respondendo ou eu espero para o final, será? Porque às vezes some aqui. Pode responder. Deixa eu só ler aqui. Quais são as bactérias mais comumente confundidas com probióticos? Por exemplo, produtos que as pessoas compram achando que é probiótico, não é. Esses leites fermentados com lactobacilos, a maioria deles não são considerados probióticos. É bem clássico de se comprar, assim. Ou iogurte, o próprio iogurte que eu estava falando, Mariela, o pessoal
geralmente compra achando que vai ter a mesma função, né? Vai ajudar no trânsito intestinal ali, só o iogurte sozinho, e não é verdade, né? Se ele não tiver uma cepa probiótica ali dentro, ele não vai ter uma função específica aí, não vai ter um efeito funcional. O leite de kefir, o kefir é um produto que agora a gente está, né, falando bastante aqui no Brasil, ele já é popular, bastante popular na Europa, mas tradicionalmente, algumas cepas que estão presentes no kefir são probióticas. Mas isso não significa que todo kefir que você faz é probiótico, ou que você consome é probiótico. Por quê? Para vender um kefir e chamar ele de produto probiótico, as cepas que estão ali dentro, uma ou mais, né, elas precisam passar por essa alegação de funcionalidade aí da Anvisa. Então, isso é uma coisa importante de citar. Nem todo kefir ele é probiótico, porque depende muito da cepa que tá ali dentro. Geralmente, sim, geralmente existem algumas cepas que são probióticas. Mas, por exemplo, hoje a gente faz muito kefir industrial, né? E a gente utiliza um mix aí de 2, 3 cepas para isso, para fazer esse kefir. E essas 2, 3 cepas nem sempre são probióticas, sabe? Então, claro que um produto feito de uma forma mais clássica, artesanal, ele vai ter uma gama muito maior de micro-organismos, né? Não só probióticos, como também outros que podem vir a ser patogênicos, né? Controle muito, muito diferente. Mas o kefir, via de regra, ele tem leveduras e bactérias ácido-láticas aí que podem ser probióticas. Mas ele precisa ter a alegação comprovada para isso estar no óculos, por exemplo. Tá? Sim. Bom, então, seguindo, eu falo dos lactobacilos e das bifidobactérias, mas agora há pouco, em abril, o gênero lactobacilos ele passou por uma mudança bem grande. Para quem trabalha aí com lactobacilos ou pretende trabalhar, eu sugiro que dê uma pesquisada nesse trabalho que saiu, porque muitas bactérias, muitos lactobacilos conhecidos por nós, eles não são mais lactobacilos, hoje eles pertencem a outros gêneros. E isso aconteceu por causa de uma reorganização, né? Eles foram aí reorganizados de acordo com o estudo do genoma deles. Então, por exemplo, aí, umas que são bem clássicas que a gente conhece, né? O Lactobacillus casei. Hoje ele não é mais Lactobacillus. Ele é um Lacticasei bacillus. Casei, isso. E o Paracasei é a mesma coisa. Ele é um Lacticasei bacillus Paracasei. Eles mudaram o gênero, não mudou a espécie no final, o nome da espécie no final, ele continua sendo escrito como L, casei, L, Paracasei, mas o gênero ele foi alterado. E isso, para quem agora está trabalhando na área, ou vai escrever sobre, vai falar de outros estudos que trabalharam com essas cepas, vai ter que corrigir para as nomenclaturas novas, né? Então, isso é uma coisa bem importante de fazer um parênteses aqui, que é bem novo, né? Para comentar um pouco. Né? Os lactobacilos e as bifidobactérias, eles produzem geralmente ácidos, né? Ou algumas bacteriocinas, dependendo aí da cepa. Isso a gente vai falar um pouquinho, porque a cepa, ela tem atividade específica, espécie específica. Isso não significa que todos os probióticos, eles têm todos os efeitos possíveis, aí, eles cumprem todos os efeitos que tradicionalmente são reconhecidos para cepas probióticas, né? Vários têm algum benefício, um ou outro. Então, a alegação de funcionalidade de cada cepa tem que ser específica para o que ela foi testada. Então, isso também é algo bem importante de a gente saber, né? Mas agora, eu queria falar um pouquinho sobre os probióticos de nova geração, que é o que agora está em... Né, o pessoal está escrevendo isso, tá pesquisando, são esses probióticos aí de nova geração, né? A gente fala muito em lactobacilos e bifidobactérias, claro que eles são importantes, né? São os mais utilizados, industrialmente são os mais utilizados, vão continuar sendo por um bom tempo.
E novas cepas também podem vir a ser aí isolados, né, de produtos diferentes. Mas o que hoje a gente está, né, verificando bastante são essas cepas novas aí, ou cepas já conhecidas, mas que podem vir a ter um efeito probiótico, que são esses probióticos aí de nova geração. E o que são, né, esses probióticos? Eles saem daquela classificação base de ter segurança já reconhecida, né, de serem GRAS, ou, enfim, de serem cepas tradicionais, e eles não têm uma aceitação histórica ainda muito grande, né? Eles são ou cepas muito novas, ou cepas que podem pertencer a algum gênero que tradicionalmente não é probiótico. Por exemplo, nós temos até Enterobacter que estão sendo testadas para algum efeito probiótico, sabe? Em humanos, estou falando em ensaios clínicos já. Isso é uma coisa bem importante, né? Nenhum probiótico vendido no mercado, ele só foi testado in vitro, nenhum deles. Todos eles têm que passar por uma série de testes aí, assim como as vacinas hoje, vocês devem estar mais habituados, né? A gente fala bastante nas etapas de se liberar uma vacina. Para se liberar um probiótico não é diferente, não, né? A gente tem todas essas etapas também. Testes in vitro, testes com humanos, randomizados, enfim. E, por fim, também testes com os produtos, para ver se ele vai sobreviver, se não vai, se ele tem um efeito alegado ou não em humanos, não só em animais, tem teste em animal, depois em humanos, né? Então, isso segue para os probióticos também. Outras cepas que são de nova geração, né? Que podem ser utilizadas. Tem aqui, olha só, para controlar a resistência à insulina, a Prevotella copri e a Cristencinella minuta são espécies que a gente não reconhece assim como probióticas, né? Para bacteroides, Golstene, Arquemância está bem alta agora para diminuição da obesidade, porque a gente estuda o microbioma humano e a gente vai identificando algumas cepas no microbioma humano que pode estar relacionado a pessoas mais magras, a pessoas mais obesas, né? E aí eles estão estudando essas cepas específicas aí para ver se a gente pode usar elas com algum efeito aí anti-obesidade ou não, né? E esse poderia ser um efeito probiótico. Bacteroides frágeis, tem o Bacillus subtilis também, que eu já vi na verdade eu vi um paraprobiótico dele, e eles não são considerados, né, como bactérias do bem, digamos assim. Eles podem sim causar algum malefício, enfim, dependendo aí de como eles forem administrados. Mas lembrando que essas de nova geração, eles não têm nenhuma delas ainda está liberada para consumo aqui. A Anvisa ainda não liberou nenhuma delas, né? E não há estudos ainda suficientes, a gente tem que ter uma base, estudos grandes para liberar essas cepas. Né? E acho que deu uma travadinha. Acho que travou. Voltou. Deu uma travadinha. Normal. Deu uma travadinha? Onde eu tava? Eu tava falando das cepas de nova geração, né? Isso. Tá, vou continuar aí. Se perdeu alguma informação, alguém comenta aí, pessoal.
eu estava dizendo que essas cepas de nova geração, os probióticos de nova geração, eles estão mais sendo utilizados hoje em pesquisa na área farmacêutica, para serem utilizados como medicamentos, né, do que propriamente na área funcional, aí de alimentos funcionais, tá? Então, provavelmente essas cepas elas vão ser mais voltadas para algum tratamento específico, bem específico, como hoje a gente vê aí umas cepas de Saccharomyces, né? Cápsulas aí na farmácia para serem vendidas, do que propriamente sendo utilizadas nos alimentos. Mas isso não significa que em alguma delas a gente não possa vir a testar, né? Para uso aí em alimentos, né? Deixa eu ver aqui, professora. As respostas aos diversos estresses que esses probióticos de nova geração venham a sofrer seguem o mesmo que os tradicionais? Por exemplo, são mais resistentes a ácido, calor, etc. Então, depende, tudo depende, né? Porque os probióticos, eles geralmente já são um pouco mais sensíveis, né? Alguns deles a oxigênio, bifidobactérias muito sensíveis ao oxigênio, né? Ou ambientes muito ácidos também, elas não gostam. E temperatura, claro, todas elas são sensíveis à temperatura. Então, algumas dessas cepas de nova geração, elas estão sendo utilizadas mais como para probióticos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque a gente inativa elas para elas continuarem tendo algum efeito, do que propriamente como vivas, porque como vivas muitas vezes elas podem aí causar algum dano, algum malefício, principalmente se a pessoa se são imunodeprimidas, né? Pessoas aí que estão doentes, enfim. Isso acontece também com lactobacilos, né? Quando uma pessoa imunodeprimida, ela consome uma quantidade grande de lactobacilos, dependendo aí do sistema imune dela, ela também pode vir a ter alguma infecção que é no lactobacillus, sabe? Então, para cepas de nova geração, isso também vai acontecer. Algumas são mais resistentes a ácidos, sim, mas depende muito, porque cada uma delas ela tem característica específica, assim, elas são bem. Uma coisa que é interessante é que grande parte delas já são isoladas do microbioma humano, né? Então isso significa que elas já têm as propriedades de adesividade bem bem fortes, assim, e com certeza se elas estão no intestino humano é porque elas passam bem pela questão aí da acidez estomacal, né? Então elas já são naturalmente mais resistentes. Isso acontece com os probióticos também, quando eles são isolados de fontes humanas, né? Porque não acontece com probióticos, por exemplo, que são isolados de fontes alimentares. Alguns probióticos, nesse sentido, eles podem ser mais sensíveis a ácido e as outras questões aí, as enzimas do trato gastrointestinal, sabe? Mas a ideia é que eles sejam mais resistentes, sim. Mas dificilmente aí a gente vai ver eles sendo usados para alimentos, pelo menos não em grande escala, e como a gente está vendo, está acostumado para bifidobactérias e para lactobacilos, né? Bom, seguindo então os requisitos. Vou pegar minha cola aqui para seguir a ideia, né? A gente tem aí uma legislação para probióticos da Anvisa, que é de 2018, que é a RDC 241, e ela vai dar ali algumas regras que os probióticos eles precisam seguir para serem considerados probióticos e puderem ser utilizados, né, como cepas probióticas. E aí que está o grande problema de alguns deles por causa dos de nova geração. A gente vai ver aí, olha só. Eles precisam comprovar o primeiro requisito, geralmente eles já não se enquadram, os de nova geração, que é o histórico de uso seguro.
a gente não tem um histórico de uso seguro, como a gente tem aí para os lactobacilos, para as bifidobactérias. Então, é muito difícil comprovar isso. Então, vai ser muito difícil a gente conseguir liberação de cepas assim, de nova geração aí para usar em alimentos, né? Diferente da legislação para medicamentos, que é completamente diferente dessa. Aqui a gente está focando na área de alimentos, né? A gente não pode ter registro de efeito adverso relevante. Então, se alguma dessas espécies já causou algum efeito ruim, aí geralmente já é descartada e ela não vai poder ser utilizada para fins aí de funcionalidade em alimentos, né? Também não pode ter fatores de virulência, patogenicidade, e aí a gente vai entrar ali na Enterobacter, por exemplo, que já está sendo testada, e aí isso já é um probleminha, né? Porque a gente pode ter aí fatores de virulência, sim, e então é uma questão mais complexa essa da utilização de probióticos de nova geração, mas é o que está sendo feito, né? E também eles não podem produzir nenhum tipo de metabólito aí indesejável, e eles têm que ser suscetíveis a pelo menos 2 antibióticos. Isso sempre. Por todos os probióticos, eles têm que ser suscetíveis. Por quê? Porque se a gente precisar, né, que de alguma forma eles sejam eliminados aí do sistema gastrointestinal, o antibiótico vai ter que fazer algum efeito, né? E até porque se ele é suscetível a um ou mais antibióticos, ele também é mais facilmente controlável, né? Então a ideia aí é não causar nenhum dano. Então, por via de regra, ele tem que ser suscetível a antibióticos. Sim. Tem uma pergunta da Clarissa. Né? Oi? É que não uma pergunta. Aqui. Eu vou falar aqui rápido. É possível o uso de probióticos para prevenção ou tratamento de alguma enfermidade, exemplo, diabetes? Era um categórico não, porque o alimento ele não pode ser de forma alguma relacionado à cura de alguma doença ou ao tratamento de alguma doença. Ele não pode estar relacionado a isso. Ele pode ter uma alegação funcional e dizer que ele pode ter algum efeito sobre a diminuição do colesterol, diminuição, a melhora da resistência à insulina, coisas assim, com efeito de alegação comprovado. Mas ele nunca pode dizer que ele vai curar alguma doença ou que ele vai ser utilizado, por exemplo, em substituição a algum medicamento. Quando a gente está falando de alimentos, isso é bem categórico, assim, de que ele nunca pode ser utilizado com finalidade medicamentosa. Tá? Ele não substitui a medicação, a não ser, claro, que sejam probióticos vendidos, esses de farmácia recomendados, que têm alegações diferentes, né? E que podem, quem sabe, algum deles aí, esses de nova geração, ter algum efeito comprovado sobre aí a diabetes, enfim. Mas a gente não tem isso ainda aqui. Claro que alguns deles vão ajudar bastante, principalmente porque regulando a microbiota intestinal, né? Isso já vai ajudar aí em outras coisas também, acaba ajudando o organismo com essas questões dessas outras doenças, né? Mas ele não pode ser utilizado só com essa finalidade. Eles nem pode estar escrito isso no rótulo, se tiver escrito está errado. Vocês podem ver os rótulos dos probióticos, eles têm lá uma alegação funcional geralmente de equilíbrio da microbiota intestinal, sim, porque isso eles fazem mesmo, eles eliminam a microbiota patogênica, né? Então isso vai ajudar nos movimentos intestinais, outros têm
podem reduzir a intolerância à lactose. Por quê? Porque naturalmente esses micro-organismos consomem lactose. Então, se a pessoa tem uma sensibilidade relativamente baixa para a lactose, esses micro-organismos vão ajudar. Isso porque vão estar consumindo a lactose e não deixando ela fermentar no intestino, né? Então, coisas assim, na verdade. Eu já estou falando aí dos efeitos, né? Os principais, a maioria das vezes, é modulação da microbiota intestinal e com isso aí a gente tem vários benefícios para quem está consumindo, né? Perfeito. É normal essa... É que deu uma travadinha no meu... Acontece. Acontece, essas travadinhas. Deixa eu parar de mexer. Deixa eu parar de mexer. É que aí eu não conseguia mais ver os comentários. Eu posso ler. Ah, Ney perguntou. Encapsulação. Encapsulação, o tema da minha tese, né? Existem, sim, várias novidades em relação aos métodos de encapsulação, né? E sobre efeito, depende. Alguns deles dependem bastante. Sim, tem alguns efeitos, por exemplo, agora de umas cepas que são consideradas psicobióticas, né? E acho que é um efeito agora assim que está super em alta, né? Para quem tem aí algum problema relacionado ao estresse, até algum problema mental mesmo, tem algumas cepas aí que estão sendo utilizadas nesse sentido, sabe? De testes que melhoram aí as funções cerebrais, enfim, e vão ajudar bastante em doenças degenerativas, até tem várias pesquisas nesse sentido sobre os efeitos dos probióticos, né? E deixa eu ver. Das técnicas. Bom, técnicas mesmo, assim, as mais empregadas ainda são spray dry, né? Ou as técnicas de emulsificação. O que modifica geralmente ainda é a camada protetora, né? Isso a gente ainda não chegou a um consenso de qual é a melhor camada protetora, porque isso depende do micro-organismo, depende do produto que a gente quer aplicar. Tem vários estudos aí com cápsulas de alginato, né? E a gente sabe, por exemplo, que essas cápsulas de alginato, elas são muito sensíveis aos ácidos estomacais, né? Então, já não seria muito recomendado para produtos mais ácidos, né? Mas tem outras cápsulas com pré-bióticos, inclusive, ou com base láctea. Tem outros que é sem base láctea também, que são bastante eficientes aí para manter a viabilidade desses probióticos, inclusive a temperatura ambiente, que é uma coisa que a gente ainda não tem muito. Todos os produtos probióticos, geralmente, que a gente vê no mercado, né, ou consome, a maioria deles, eles são refrigerados. Por causa dessa perda da viabilidade que a gente precisa garantir aí a sobrevivência delas até o final da vida de prateleira. Então essa é uma questão aí, sempre tem pesquisa andando com relação a isso, novos encapsulantes, as técnicas novas. Temos agora uma ideia, né? O Caleb, eu acho que está assistindo também, para trabalhar com um outro tipo de encapsulação que ainda é novo. Obrigada, Ney. Vamos testar nos psicobióticos, vamos ver se funcionam, né? Mas só vou ligar minha bateria aqui, gente. Sim. Bom, o que a gente estava falando? Falando dos novos de nova geração. A gente está falando um pouquinho
dos efeitos, né? A gente falou até desses psicobióticos aí, que é uma área agora super recente, eles estão estudando há pouquíssimo tempo essa relação aí dessa rede, né? Intestino-cérebro, essa ligação entre as duas coisas. A gente tem algumas publicações até da Nature, né? Falando que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, que são relações muito próximas. O que acontece em um vai influenciar diretamente o que acontece no outro. Então, esses agora com os psicobióticos está sendo bem interessante mesmo de acompanhar, assim, e ver como eles estão evoluindo. Ainda estão em fase de teste humano, já tem vários com testes clínicos, mas ainda não vi nenhum liberado para venda, assim, né? Até porque aí eles são mais voltados para a área farmacêutica mesmo, do que para a área de alimentos. Mas vai aqui, né? A gente coloca aí o psicobiótico no alimento, ficar menos estressada, né? Ficar menos ansiosa, quem sabe sejam aí a ideia de se pensar aí para o futuro aí, alguns trabalhos, né? Mas é uma área bem interessante, é um dos efeitos mais inovadores agora, os clássicos, né? Que é a inibição aí de bactérias patogênicas e deteriorantes, principalmente aí no intestino, né? E produção de ácidos que vão ter um efeito aí contra essas bactérias patogênicas, principalmente, e vão eliminá-las, ou pelo menos diminuir a quantidade delas. Eles brigam aí por sítios de ação, né, no intestino, então isso também ajuda bastante. E geralmente os probióticos, eles não, principalmente os que não são isolados da microbiota humana, eles não têm a adesão, no caso. Eles têm uma fraca adesão ao epitélio intestinal. Então, por isso que sobre a mudança das espécies, deixa eu finalizar meu pensamento da adesão, né? Por que da adesão? Por isso que a gente precisa consumir os probióticos regularmente. Isso até está na nossa legislação, porque eles são eliminados também, eles não colonizam, eles ficam um tempo no nosso intestino, aderem, né, em partes, colonizam, mas eles também são eliminados naturalmente. Então é por isso que a gente precisa estar consumindo probiótico frequência tipo diária mesmo, né? A ideia é estar sempre repondo o que a gente está retirando aí de bactérias, dessas bactérias boas no nosso organismo, né? E deixa eu só voltar aqui a pergunta para tomar. As mudanças. Eu acho que essa mudança aí, na verdade, ela não é uma lei, tá? Ela, na verdade, é uma publicitífica. Então, a nossa legislação ela ainda prevê as espécies como lactobacilos. Mas a partir do momento que você pede uma nova liberação de uma nova cepa, você não vai poder mais utilizar ela como uma cepa tipo lactobacilos, né? Você vai pedir a liberação já para ir para o lacticaseibacilos ou para o limose bacilos, que tem também várias outras, assim, várias espécies, vários gêneros diferentes agora, dependendo da espécie. Mas, a princípio, agora, no momento, eu não vejo muita alteração nessa questão. Mas eu acredito, porque a gente não tem nada obrigando que o rótulo seja alterado, né? Isso é uma recomendação científica.
na verdade, eles vão estar usando o nome antigo, e se no próximo rótulo eles quiserem alterar, ou se até lá não sair aí alguma aí de correção, eles não vão precisar, ser feito, né? Do meu ponto de vista, pelo menos é como eu interpreto essa questão por enquanto, né? A partir do momento que a Anvisa é obrigar a fazer essa modificação, dar um tempo para cada indústria adaptar o rótulo, aí é outra história, mas isso não vejo previsão para isso acontecer, na verdade. Agora é mais uma questão científica mesmo. Né? Até porque tradicionalmente a gente já conhece o lactobacillus, né? E aí, tudo lá no rótulo tem que ter todo um trabalho do consumidor, né? Explicar que, né, que não mudou a cepa, é a mesma cepa, mas mudou a taxa. Pode confundir também com o consumidor profissional do tipo de produto, né? Então, é isso, né? A princípio, não vejo nenhum problema mesmo, é mais a questão científica que a gente precisa atentar mesmo, né? Bom, eu acho que eu vou falar agora um pouquinho dos paraprobióticos, né? Sim. De senão o tempo voa, né? Também. O tempo voa. Bom, os paraprobióticos, pessoal, eles não são assim tão recentes, né? Eles já vêm sendo descritos aí, já fazem aí alguns anos, pelo menos desde 2011, eles já vêm sendo descritos. E eles têm uma definição diferente dos probióticos, que é a seguinte: a definição de paraprobiótico significa que eles são células microbianas não viáveis ou frações celulares que, quando administradas em quantidades adequadas, vão conferir algum benefício ao consumidor. Então, vocês veem aí um contraponto muito Deu uma travadinha. eles estão inviáveis. O que significa ser não viável? Está morto mesmo. Tem algumas publicações até que chamam de bactérias fantasmas, né? Porque elas estão mortas, mas elas estão ali dentro. E por que eu usaria uma bactéria morta no produto, né, gente? Por quê? Porque existem vários estudos agora já que comprovam que esses paraprobióticos eles podem ter algum efeito benéfico sobre esse tudo. Estudos clínicos mesmo. Por exemplo, principalmente, tem vários testes para várias áreas, né? Antimicrobiana, que foi o que eu testei no pós-doutorado, que funcionou mais ou menos, né? Porque pesquisa é assim, nem tudo sai como a gente quer, né? Então, na definição é uma coisa, na prática a gente vê que às vezes não funciona tão bem assim, não inibiu tanto quanto a gente esperava, né? Principalmente porque ela injuriou as células patogênicas, né? O paraprobiótico que eu testei, ele injuriou essas células patogênicas e elas não cresceram mais em placas, por exemplo, né? Mas aí, como eu sei que elas não estavam mortas, porque PCR, que é reação em cadeia da polimerase quantitativa, a gente consegue diferenciar se elas estão vivas ou se elas estão mortas. E elas estavam vivas, as bactérias patogênicas ainda, elas só não estavam cultiváveis, que é um fenômeno bem conhecido aí para quem é da área da microbiologia, né? De ter essas bactérias presentes. E aí, em algum momento, se elas tiverem as condições exatas para se reproduzirem novamente, para se multiplicarem, elas vão voltar a agir como uma bactéria patogênica, né? Mas, voltando aí para os paraprobióticos, né, o principal efeito de células paraprobióticas é o efeito imunomodulatório, de aumentar ou melhorar a imunidade
de quem consome. Então, nesse sentido, já tem até algumas cepas comerciais sendo comercializadas, mas na questão de uso farmacêutico mesmo, não sei, no Brasil, eu não comprei ainda pelo para probiótico aqui para comprar, mas em outros países já está estão sendo vendidos, principalmente na planta aí do sistema imunológico, né? O sistema imune da gente. Mas aí a gente tem uma questão bem séria com a Anvisa, né? Porque a gente não pode colocar no nosso produto uma bactéria viável e chamar ele de funcional, porque a Anvisa ela não deixa, ela é bem clara que a bactéria probiótica ela só pode estar viável no, no produto, né? Então, até então, a gente está com essa dificuldade aí de se utilizar um paraprobiótico em algum produto, né? Em algum alimento. Não que isso esteja muito longe, não, porque a gente já está fazendo vários estudos, né? Tentando comprovar essas alegações aí de funcionalidade. Então, não tá tão longe assim. O que provavelmente é o que vai acontecer daqui a pouco, a gente vai ter uma outra definição, não para probióticos, porque esse termo ele é mais científico, né? A gente está pensando aí, eu vou falar um pouquinho dos pós-bióticos e aí de incluir esses paraprobióticos na definição de pós-biótico, que na verdade ele se encaixa também. Até então a gente trata de forma separada. Uma travadinha de novo. Prof. Gente, deu uma travada. Deixa eu... esperar aqui colocar de novo a professora. Gente, hoje eu não estou falando muito porque está dando microfonia, então estou deixando a professora bem à vontade para ela falar bastante do assunto. E vocês não ficarem com esse som que incomoda, né? Esse zumbidozinho. Voltou? Voltou. É assim, né, gente? A tecnologia, assim, nova era aí. Deu uma travada. Deu uma travada. O microfone não funciona. Não funciona. Estão me ouvindo agora? Estou, mas a imagem está travada. E tem hora que dá uns cortes. Que ruim, porque eu vejo bem. O pessoal tá escutando bem, será? Nada. Pode falar, professora. Será que eu posso continuar? Sim, qualquer coisa o pessoal coloca alguma coisa nos comentários. Se não ouvirem, peçam aí para repetir de novo, né? A gente tá falando um pouquinho sobre os paraprobióticos, né? Que são esses micro-organismos não viáveis aí. Então, isso vai abrir, gente, uma gama de aplicações na área que... é mais ou menos isso que eu estava falando, Caleb, em relação aí às matrizes alimentares, né, que carregam. Tradicionalmente, a matriz láctea ela é a mais empregada, porque, primeiro, algumas dessas bactérias elas já são isoladas de produtos lácteos, então elas naturalmente estão mais habituadas a estarem
naquele ambiente, né? Aí tem a questão do pH, que é mais próximo do que elas já estão habituadas, a questão da oxigenação, por exemplo, em queijos, né? A microaerofilia que o queijo ele possui, isso facilita bastante a, a, a veiculação de bactérias probióticas deles, né? Que sobrevivem melhor, mas tem várias questões aí do porquê que a gente usa mais o lácteo, né? A própria cadeia do frio que a gente utiliza sempre para vários produtos lácteos já é habitual, né? Para leites fermentados, produtos que é o grande carro-chefe aí, né? Dos produtos probióticos. Isso já facilita bastante. E a não utilização de conservantes também nos produtos lácteos, né? Uns que prejudicam aí a ação dos probióticos, né? Isso facilita bastante. E aí, quando a gente muda para outras matrizes, Caleb, isso fica bem mais complicado. Por exemplo, para a matriz carne, isso é um pouco mais difícil, porque a gente usa geralmente outros conservantes ali, né? O próprio nitrato inibe a ação dessas bactérias probióticas. Mas, em contraponto, a gente também pode, já foi feito isso, a gente pode isolar bactérias probióticas, por exemplo, produtos fermentados de base carne, né? Salames, por exemplo, a gente já viu aí essas cepas presentes, cepas probióticas presentes nessa matriz. Mas fazer com que a gente coloque um micro-organismo específico ali para chamar de probiótico é que é um pouco mais complicado, porque geralmente essas cepas com alegação que são utilizadas industrialmente, elas são mais sensíveis, por exemplo, para produtos para produtos carnes é mais complicado quando a gente está falando de probiótico, né? Tem muito estudo com sucos, com matrizes vegetais, com extrato de soja, extratos solúveis, né? De alguns vegetais, extrato de arroz, de amêndoa. Tem vários estudos nesse sentido, também bem evoluídos já, na verdade. Até vários deles já estão no mercado para ser consumido. Mas a gente tem que pensar que essas bebidas, por exemplo, pensando, né, em extratos vegetais, elas são vendidas em embalagens UHT, temperatura ambiente. Apesar da não entrada, né, de oxigênio no sistema, a temperatura ambiente para probióticos ainda é uma questão bem complicada, porque eles são sensíveis, não é que são sensíveis, eles continuam a atuar, né? Eles são bactérias, então se elas tiverem nutriente ali presente, temperatura próxima do ideal delas, elas vão continuar a metabolizar o substrato ali presente até que não tenha mais substrato, então elas nunca param, né? Então, quando a temperatura ambiente é empregada, é muito mais complicado. Para produtos em pó, eu já vi a utilização de probióticos agora, tem alguns preparados aí, base láctea a princípio, mas tem preparados de base não láctea também, que já tem probióticos, principalmente voltado para o público infantil. Não vou falar em marcas, mas quem tem filhos provavelmente já vai conhecer, né, que tem aí probióticos. E eles também são veiculados à temperatura ambiente, mas aí eles estão desidratados, né? A desidratação ela favorece bastante a sobrevivência aí desses probióticos nas matrizes que são desidratadas, que são em pó, né, diminuídas aí aos preparados mesmo para preparo cômico, assim, instantâneo, né? E aí também eles não podem ser depois aquecidos, então tem que ser produto pronto para consumo. Então eu não posso colocar isso em um produto, por exemplo, em um produto carne, que depois eu vou precisar assar para comer, porque aí não tem função nenhuma, né? Se ela é uma cepa probiótica, né? Ou, por exemplo, eu já vi adicionar em pão, mas aí quando tu assa o pão, se foi a questão do probiótico, né? Se era a viabilidade que tu queria, já era, não tinha mais, né? Mas aí, nesse sentido, pessoal,
Os paraprobióticos, eles vêm assim para causar realmente, no meu ponto de vista, aí, uma avalanche nesse mercado, porque a viabilidade é o que dificulta a aplicação. E nós tirando a viabilidade desses probióticos, né, deixando as células inviáveis ou mortas, a gente pode aplicar eles em qualquer produto, se for ver, né? Então, desde o leite UHT, até vários tipos de produtos carnes que são processados, que são cozidos, maturados, a gente não precisa mais da viabilidade ali. Então, a gente só precisa ter uma quantidade X de bactéria não viável para ela ter um efeito benéfico. E aí, claro, esse efeito tem que ser comprovado, a quantidade tem que ser comprovada, como essa bactéria foi inativada, tem que ser estudado, né? Todas as bactérias probióticas são paraprobióticas? Não. Isso é uma coisa que a gente tem que testar uma a uma. Então, cada bactéria probiótica, se a gente quer fazer um paraprobiótico, a gente tem que inativar, fazer estudo de inativação, fazer estudo aí para ver o efeito dessa nova... Porque é um produto novo, o paraprobiótico, ele é um produto novo a partir daquela bactéria, né? Então, a ideia é essa. E aí a gente tem também essa questão da aplicação praticamente tudo, né? Se a gente tiver um paraprobiótico aí com a ligação comprovada, para a ciência, se for para a parte da academia, né? A gente pode usar vários aí, dizer que é paraprobiótico, ele tem um efeito, pode vir a ter um efeito paraprobiótico, e testando é parte da nossa função como cientistas, né? Fazer esses testes também. Mas para a indústria ainda tem um pequeno... uma questão legal ainda a ser passada, né? Que é essa questão da viabilidade. Professor... Mas isso eu vejo... É porque o nosso tempo está esgotando. Estamos nos minutos finais. Já, meu Deus, nem falei muito de pós-bióticos ainda. Então a live pode se fechar e só para a senhora ficar ciente. Tá bom. Mas eu tinha uma pergunta aqui para cima, eu acho que... se o tratamento empregado para inativar os paraprobióticos podem afetar a ação do probiótico como um paraprobiótico, quais os mais deletérios? Sim. Esse tratamento para inativar tem que ser muito bem estudado. Por exemplo, geralmente o que eu já li a respeito também é que uma inativação muito alta, por exemplo, tratamentos aí, né, de esterilização, eles vão degradar, inclusive os compostos que vão ser considerados paraprobióticos, que vão ter o efeito. Então, tratamentos muito altos também podem prejudicar isso, porque podem destruir, né, desnaturar alguma proteína, alguma enzima, que é a ideia aí de se utilizar o paraprobiótico, né? Ou o pós-biótico também. O pós-biótico ele pode ser tanto metabólico, como as enzimas, algumas proteínas, peptídeos bioativos, que agora também tem bastante pesquisa com isso, né? Podem ser oriundos dessas cepas paraprobióticas também. Então, dependendo do tratamento que a gente for utilizar, também vai inativar esses compostos, né? Então, já tem estudos com vários, tem estudos com inativação por alta pressão, por ultrassom, todos esses métodos hoje que podem ser utilizados para inativação microbiana em alimentos, que a gente vê os clássicos aí para bactérias patogênicas, por exemplo, a gente também pode usar para produzir paraprobióticos, né? Mas a gente precisa aí... Oi. Estamos nos segundos finais. Não. Eu só quero agradecer a Prof. pela essa belíssima live, foi maravilhosa. Vou deixar salvo no GTV e no canal do YouTube, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada, Prof.